Seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada pela glória de Deus. E hoje é sábado. E sábado é dia de? É isso aí, de devocional, pela glória de Deus. Hoje a gente vai ler Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 7. Amém? Então vamos lá. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança na qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para a próxima. Amém, gente? Então, hoje a gente vai falar sobre a nova aliança em Cristo Jesus. São coisas que a gente já conversou sobre em alguns pontos, mas a gente não chegou ainda a falar, tipo assim, olha, essa aqui é a nova aliança. E o porquê da necessidade de falar de uma nova aliança, e por que a necessidade de falar de uma velha aliança, se a velha aliança era quando a gente estava falando dos israelitas, e agora na nova aliança a gente é incluído com o povo de Deus por adoção. E aí, como é que fica isso? Gente, primeira coisa, a gente precisa lembrar e entender que a velha aliança, só quem não, teve algumas pessoas pontuais que não eram judeus que entraram na velha aliança. Tem Raabe, tem, se eu não me engano, eu acho que é Ruth, são pessoas que seriam como nós, a gente chama de gentios, mas não eram judeus. E tinha todo um ritual para você pegar e acessar Deus. Tinha a parte no templo, né? Tinha um santo, o santo dos santos é onde a presença de Deus se manifestava. Ali apenas o sumo sacerdote, que era uma pessoa, poderia ir lá, entrar e fazer o sacrifício pelas pessoas. E ali agradava a Deus, pedia perdão pelos pecados e tudo mais. E veio Jesus, o grandão da Galileia, aleluia, e veio e morreu pela gente, morte de cruz, onde está profetizado também em Isaías, em vários lugares da Bíblia. E quando ele morre, esse véu que separa o santo dos santos, ele é rasgado ao meio. Vai. Uma vez que ele foi rasgado, como é que Deus dizendo para nós que não existe mais mediadores entre eu e Deus. Não existe mais um sumo sacerdote exatamente. E é porque eu preciso falar tanta palavra exatamente, porque a gente viu que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o brabo dos brabo, ele é a coisa mais linda que existe, que fala, olha, eu pego as suas orações e mostro para o Pai, e levo até o Pai. Então ele é Deus, ele veio e passou por tudo que a gente passou, e por isso que ele pode falar que, tipo, cara, eu venci o mundo. Então, às vezes a gente está completo, né? Eu também vencerei, mas eu não preciso vencer, porque ele já venceu por mim. Eu só preciso estar com ele. Amém? Então, agora aí na velha aliança tinha esse intermediário. E muitas das vezes não vão tentar, mas a gente, porque o nosso coração é maldoso, nosso coração é ruim. Entende? Não tem nada de bom em nós, tudo que tem de bom é o Senhor. Aí você fala, poxa, mas eu sou bom. Eu falo, pô, mas parabéns, cara, porque, entendeu? Tenho certeza que tu já errou alguma vez na vida. Então, se tu já errou, logo você não é mais tão bom. Mas isso não é o caso. Isso aí a gente pode ser assunto para a próxima conversa ou para o próximo vídeo. Mas que esse intermediador, muitas das vezes, Papai do Céu falou, cara, agora acabou isso, não existe mais intermediador, não existe esse sumo sacerdote com uma pessoa que vai levar suas ofertas e tal, e ele vai estar ali para você e vai ficar entre eu e você. Como se o relacionamento dependesse de um terceiro, né? Onde você fala uma coisa para uma pessoa e essa pessoa passa para Deus. Não, agora você fala direto comigo. E por que eu preciso falar isso? Porque muitas das vezes a gente quer terceirizar isso. A gente quer terceirizar a nossa comunhão com o Senhor, a gente quer terceirizar a nossa relação com Ele. A gente quer falar que a gente é íntimo de Deus, sendo que a gente só vai ver Deus no domingo. Isso não dá, isso não acontece. E aí a gente começa a voltar a viver na velha aliança. Porque na velha aliança, a gente começa a botar agora, né, como se a gente estivesse agora, mas querendo viver a velha aliança, que é onde? É onde o pastor é a pessoa que vai a Deus, pega a revelação e traz para mim. Aí ele vai me trazer as respostas que eu preciso. E o pastor, ele é super importante. Eu sempre trago aqui a mesma coisa. Cara, honre seus pastores. Eles são pessoas de Deus para cuidar de você. E que, mas agora eu consigo ler Bíblia, agora eu consigo ter revelação, agora eu consigo cuidar de pessoas também. E, cara, glória a Deus, mas saiba que foi ele a pessoa que Deus preparou para te ajudar, para caminhar com você. E isso não inibe de você se relacionar com Deus.
Então não tem como você terceirizar isso para alguém. E seja seu pastor, seja sua, no caso, é meu caso, né? Era minha avó. Minha avó era a pessoa que, tanto meu pastor e tanto minha avó, que ela orava e trazia revelação para mim, falava, Deus manda te dizer isso, aquilo, e glória a Deus, e amém. Mas o seu relacionamento com o pai fica de lado. Aí você vive agora uma morte. Não, não. Jesus viveu uma morte de cruz para te dar acesso para você falar diretamente com ele e você quer viver ainda na forma antiga. Gente, isso não dá. Isso não vai se sustentar. Você vai ter cheiro de crente, talvez você pode ter textura de crente, mas você não vai ser crente, você não vai ser cristão, você não vai ser seguidor de Jesus. Porque a única coisa que muda a minha e a sua vida é você olhar para Jesus e ele falar com você. E quando ele fala, você tem certeza que ele falou. Você tem certeza que o que tem no seu coração, ele pega, ele se quebra quando Jesus olha para você. Não tem como eu explicar. Então, quando a gente terceiriza a nossa intimidade com Deus, é como se a gente não quisesse passar tempo com Ele. E quando a gente não quer passar tempo com Deus, a gente vai passar tempo com qualquer outra coisa que não seja Ele. E aí alguém fica responsável por subir ao monte e trazer revelação para mim. Sendo que pode parecer, sei lá, talvez clichê que eu vou falar, mas o fato de eu buscar Ele me muda. O fato de eu ouvir a voz dele me transforma. O fato de eu ser usado para outras pessoas modifica a minha vida. Então, por isso tem não só o meu devocional, como um monte de gente aí que é bênção pura, que posta pregação no YouTube, que posta devocional também, dizendo para você agora, cara, você precisa sentar e ouvir a Deus. Entendeu? Você precisa pegar a palavra de Deus e falar, cara, eu vou ler porque eu preciso ouvir ele. Ah, eu vou começar por onde? Comece pelo Novo Testamento, comece por onde você quiser, para onde você sentir de Deus. Ah, tem uma linguagem difícil. Aí procura uma linguagem mais fácil. O Google tá aí. Quando você quer pesquisar alguma coisa, você pesquisa. Quando eu quero pesquisar, eu pesquiso. A gente precisa voltar a esse lugar de falar, cara, eu preciso me encontrar com Deus todo dia. E eu não posso olhar para uma outra pessoa e esperar que ela busque por mim, porque não é assim que funciona. Entendeu? Você vai pegar, você vai achar que você está cheio, mas na verdade você está vazio. Aí você vai achar que você é cristão porque você pega e você vai uma vez na semana na igreja. Mas que eu sinto lhe dizer que crer em Jesus e não seguir ele, não ter mudança na sua vida, não vai significar o que você acha que está significando. Não vai significar você pegar e ser a pessoa que é cristã e que você vai ser transformada e salva. Sendo que o Pai do Céu te chamou para ser parceiro dele, caminhar com ele. Há uma passagem que fala, se não me engano, está nos evangelhos, vai falar que, tipo, naquele grande dia, muitos vai dizer que expulsou o demônio no nome dele, vai pegar e vai falar que pregou no nome dele, e ele vai falar, gente, apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Trata literalmente sobre um relacionamento. E falar de nova aliança é falar de relacionamento. É falar sobre um Deus que se fez homem, morreu por mim, por você, por amor. E nos deu direito, não só pegou e falou tipo assim, ah, ok, porque eles poderiam só incluir só os judeus, nos deu o direito de ser filho por adoção. Para todo aquele que fala que o Espírito Santo de Deus é o nosso Senhor, a gente recebe esse espírito de adoção que diz, Abba Pai. Então, eu preciso hoje que a gente entenda que a nova aliança não é só porque a gente, Jesus morreu maneiro e agora a gente está incluído nela. Não, é que se eu não me relaciono com ele, como ele nos chama para nos relacionar, com forma de jejum, fazendo propósito, caminhando com ele, ouvindo o que ele quer, obedecendo o que ele quer, lendo a palavra dele, entendeu? Tudo isso, eu não estou vivendo nova aliança. Eu estou vivendo um lugar onde pessoas podem me enganar. Aí você fala, mas tem muito pastor charlatão. Sim, eles estão errados. Tem muita gente que está tentando pegar o evangelho e transformar numa coisa que não é para poder fazer você cair numa cilada, você comprar um curso e tal. Isso é verdade, isso acontece muito, é triste isso. O Papai do Céu vai dar conta de todos eles. Mas que não podemos ausentar a nossa parte de não querer buscar ele através da Bíblia e da palavra dele. Porque se você ler a palavra dele, você não vai ser enganado. Mas eu e você, a gente pode preferir ser enganado, porque a gente não quer ler a palavra dele. Porque talvez dê muito trabalho. Porque talvez, não sei, você pode achar chato no primeiro momento. Eu achava chato pegar, sentar e ler, até eu ter revelação de quem ele é. E ele começar a falar comigo, eu ver que é a coisa mais incrível que eu possa ter ou fazer. Entendeu? Então a gente precisa ir para esse lugar. E por último, mas não menos importante, a nova aliança te habilita a ajudar pessoas. Então, um lugar onde você foi machucado, um lugar onde você talvez um casamento estava para ser destruído e foi restaurado, você teve uma doença, foi curado. Cara, o evangelho está aqui para te curar, para te transformar, para fazer tudo novo na sua vida e agora você pegar e fazer na vida de outra pessoa. Assim como o seu pastor que foi lá e
prega para você quarta e domingo, tem relacionamento com Deus, corre atrás, faz propósito e tal, e serve você, e não é maravilhoso? Papai do Céu chama a gente também para servir. E aí, você fala assim: Guilherme, mas eu não fui chamado para pregar, eu não tenho a parte de mestre, de ensino, né, o dom de ensino, o dom de mestre. Cara, sirva como ele te chamou. Se for poder servir um copo d'água, sirva um copo d'água. Se for para ficar na portaria, fique na portaria da melhor forma que você pode fazer. Se for para limpar a igreja, limpa a igreja. Mas saiba que Papai do Céu te chama hoje para se relacionar. Não é só para você fazer parte da nova aliança, como se fosse um lugar onde o tempo foi dividido em antes e depois de Cristo, mas para você viver a nova aliança. Amém? Então hoje, Papai do Céu chama a gente para viver a nova aliança, tem certeza que vai ser bênção na sua vida. Por favor, não deixe essa palavra ficar vazia, coloque ela em prática em nome de Jesus. E se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda para alguém aí que você necessita que vai abençoar a vida dele. Tem um sininho de notificação que vai chegar toda vez que tiver um devocional novo, vai chegar aí para você, que toda semana tá tendo, pela glória de Deus. Amém? Então, a gente se vê na semana que vem. Fui!